que nós, os diáconos, a diaconisa Érica estará passando uma lembrança da nossa igreja. Sinta-se abraçada, lembrada nesse momento tão importante. E eu louvo a Deus por isso, amém? Quantas irmãs estão sendo... Todas receberam já? Olha a dona Carmosita ali, levantando a mão. Amém. Todas receberam? Queridos, eu quero ler um texto nesta manhã, nesse dia onde nós trazemos à memória as nossas mães. Eu sei que esse dia, para alguns, não é um dia tão feliz. Nós não podemos nos olvidar de expressarmos, de falarmos sobre isso, porque é uma data, creio eu, para a maioria, de felicitações, de lembranças boas, mas nem todos tiveram esse privilégio. E essa data, por vezes, se torna dolorida. Nós entendemos tudo isso, e Deus também entende. Mas sobre o convívio que você teve com seu pai ou com a sua mãe, está o nosso Senhor Deus, amém? Ele é pai, Ele é mãe, Ele é irmão, Ele é irmã, Ele é tudo para as nossas vidas. Então, por mais que eu não tenha tido uma mãe tão presente, eu tenho um pai que supre as minhas necessidades, um pai que sempre está comigo, um pai que sonda, esquadrinha o seu coração e sabe das suas necessidades. Então, se sinta abraçado pelo pai, amém? O pai que é mãe, o pai que é irmão, o pai que é tudo em nossas vidas. Então, que Deus abençoe a vida de cada mãe, cada filho, cada filha aqui nesta manhã. Eu quero ler um trecho, ainda não é a pregação, mas eu gosto tanto desse versículo, ainda nesse momento ainda de homenagens. Está lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Não é a ministração ainda, mas eu sempre trago esse versículo para tentar expressar o tamanho do amor de uma mãe. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Quem achou, diga achei. Amém, eu também. Versículo 15 é assim. Ainda estou vendo um barulhinho assim de folhas. Versículo 15 diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu, Deus, todavia, não me esquecerei de ti. Interessante quando Deus tenta explicar o seu amor ao homem, à humanidade, ele faz uma analogia com uma mãe que se esquece de seu filho. Então, na falta de parâmetros, na falta de analogias para equipararem ou compararem, melhor dizendo, o amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco, Deus vai e busca uma analogia no amor de uma mãe que comete o absurdo de ter seu filho, mesmo que amamentando, essa mãe se esquece daquele filho. Então, Deus levanta um absurdo de uma mãe esquecer do seu filho para falar que Ele ama a cada um de nós. Então, na falta de comparações, porque não tem como comparar o amor de Deus com qualquer amor aqui na terra, mas na falta de comparações, o amor que Deus procurou foi o amor de uma mãe. Daí entender, queridos, que igual o amor de uma mãe, realmente aqui nessa terra eu não encontro. O amor do pai é muito importante, sem dúvida. O pai, eu amo demais os meus filhos, eu amo demais. Eu sei que não dá para fazer uma comparação do amor da Luciana que tem para o Mateus e a Débora e o meu amor. Talvez eu pense que o meu amor é maior, o dela vai pensar que o amor dela é maior, não importa. Mas quando eu leio, seu é maior, né, Lu? O meu é maior. Mas o certo é que quando eu leio nas Escrituras, Deus não procurou a ausência de um pai para expressar o quanto Ele ama de alguém. Ama o ser humano, o homem e a mulher. Deus procurou o amor de uma mãe. Então, eu não sei o que é carregar no ventre 9 meses uma criança, eu não sei o que é dar de mamar, eu não sei o que é acordar de hora em hora para dar de mamar para o filho, para a filha. Você sabe muito bem, né? Está vivendo na pele. É uma bênção, uma herança, mas é muito trabalhoso, e realmente excede o nosso entendimento homem. É algo que Deus preparou a mulher. Deus preparou a mulher para a maternidade. Toda mulher foi preparada para a maternidade. Claro que intempéries acontecem na vida, é claro que desejos também Deus respeita do ser humano, mas Deus preparou toda mulher. Senão, você, mulher,
não menstruaria todo final do mês, não é verdade? É Deus preparando já o óvulo para ser fecundado. Ou seja, todo mês, todo final de mês, Deus já prepara o corpo da mulher para receber um filho, uma filha, para ser fecundado, e aí nascer uma nova criança. O corpo já se prepara para isso. A alma, a mulher, na sua grande maioria, deseja ter um filho. O espírito fala, crescei e multiplicai-vos. Ou seja, corpo, alma e espírito apontam para isso. Mas eu sei também que existem intempéries, como eu falei no início. Nem todas as mulheres podem gerar fisicamente, biologicamente, mas quantas não são geradoras de fé, geradoras que adotam? Tem um exemplo maravilhoso de adoção aqui na igreja. Quantos filhos adotados que recebem um amor, e eu creio, porque o amor do Senhor por nós é um amor adotivo. Deus nos adotou. Queridos, a maior expressão de amor e amor do Pai, do Senhor por nós fomos adotados pelo Pai. Amém? Nós éramos filhos da ira, diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Então, Deus nos resgatou, Deus nos adotou, nos chamou de filhos, antes apenas unigênito Jesus, ou agora ele é o primogênito Jesus, porque outros existem, eu, você, cada um de nós. Amém? Nós fomos adotados. A adoção, Deus escolheu. É claro que eu fiz por onde, eu acreditei em Cristo, eu aceitei Jesus na minha vida, e Deus me escolhe. A adoção é linda, a adoção é linda, amém? E a expressão da adoção é o que o Pai fez com cada um de nós. Então existem filhos que são gerados, eu diria, da forma tão linda que eu escolhi ele, eu escolhi ela. E também existem, queridos, situações de enfermidades que Deus conhece, de incapacidade de gerar, mas quantas aqui não geram filhos espirituais? Quantos não geram herança espiritual? Quantas mães aqui não existem de discipuladoras de homens e mulheres? Então, eu quero orar nesta manhã, nesse dia, por todas as mães, amém? Sejam elas biológicas ou não, sejam geradoras de fé, sejam adotivas. Queridos, o amor de Deus está sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias. Importante que eu fui falando, já entrei até no texto que eu queria falar, mas já expliquei ele, emendando em outro. Eu sou assim, queridos. Mas já abram as vossas Bíblias, por gentileza, em primeira carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo. Tem 1 Timóteo na Bíblia? Tem até segunda, né, pastor? Tem 1 Timóteo. Olha, quero trazer aqui à igreja a preciosidade que nós tivemos. Quero agradecer os irmãos que ali estiveram presentes. Ontem, lá em Deodoro, na ordenação episcopal do nosso pastor, que agora é bispo, Martinho Lutero Semblano. Olha, que festa linda, queridos. Eu fui, assim, muito abençoado. E eu agradeço a Deus por ter estado ali naquele momento. Sabe por quê, queridos? Talvez isso nunca mais aconteça no nosso ministério. É uma oportunidade, talvez, de um século. É uma oportunidade de uma geração. Talvez a minha geração não veja o que aconteceu no nosso ministério ontem. Então, foi uma festa linda ver o meu pastor, o nosso pastor presidente das igrejas Nova Vida da Tijuca e suas filhas, ser ordenado ali como bispo. Uma festa linda, muita honra, muita gratidão. Somos, assim, honrados imensamente. Eu creio que o Ministério Nova Vida, representado pelo nosso bispo Martinho Lutero, entrará numa nova fase, num novo momento na história da igreja. Então, se prepare. Eu sei que hoje é um dia especial, por isso que muitos também tiveram que se ausentar, foram com seus pais, viajaram. Vários irmãos falaram que estariam viajando, em virtude de seus pais morarem um pouco mais distante. Mas, queridos, olha, ontem foi algo emblemático para a minha vida. Eu chorei demais, porque foi um culto assim do início ao fim, louvores belíssimos, a ordenação linda, a pregação, ter a oportunidade de ouvir o bispo Tito Oscar pregar. O bispo Tito Oscar foi contemporâneo, andou ao lado do bispo Roberto Macalester, fundador da Igreja Nova Vida, igreja que faz hoje 58 anos aqui no Brasil, ou seja, igreja que nasce no Canadá com o bispo Roberto, ele traz toda essa visão para cá.
Ou seja, o bispo Tito acompanhou esse homem. Então, só aquele homem subir e abrir a Bíblia, já todo mundo para ouvir. Queridos, assim, isso chama credibilidade, né? Isso chama confiança. O homem subiu, abriu a Bíblia, ele pode ler aquele versículo mais simples de todos. Só em ser ele, aquela história, ali está a história da nova vida. Então, só ele está ali louvando, lendo a palavra, Deus fala profundamente. Então, fui muito abençoado, fomos muito abençoados, e não poderia deixar de expressar esse privilégio de estar ontem naquele estádio lotado. Tinham mais de 10 mil pessoas ali. Mais de 10 mil pessoas. É um ginásio ali em Deodoro. Se eu não me engano, foi ali que ocorreram as lutas de judô. Então, o ginásio lotado, arquibancada, eram 7 mil cadeiras brancas, ainda tinham 2 arquibancadas lotadas. Foi algo lindo, realmente, o que Deus fez naquele lugar. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Todos já acharam 1 Timóteo? Tem certeza? Acharam mesmo? Amém. Então, espere um pouquinho, deixa eu achar. Ok? 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 14. Não se assustem com o versículo que eu irei ler, ok? Mas você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. Eu sei que já lemos as Escrituras, mas como forma procedimental, vamos ler mais esse momento, nos colocar de pé, honrando ao Senhor mais uma vez. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Adão não foi iludido, mas sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós louvamos, o bendizemos. Deus, por mais uma manhã na tua casa, na tua presença. Sei que já lemos as tuas escrituras, já louvamos, sabemos que tu estás aqui, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali tu estarias. Eu sei que aqui tu ordena bênçãos sobre as nossas vidas. Deus, mas eu te peço em primeiro lugar sobre cada mãe que aqui está. Deus, e aquelas que estão sendo representadas aqui. Deus, derrama uma bênção especial nesta manhã. Deus, tu conheces o coração de cada uma. Deus, contempla sonhos, projetos. Deus, de gerar é muito mais do que colocar uma vida neste mundo. É gerar sonhos, projetos, Deus, visões, planejamentos. Deus, gera isso em nós. A começar por nossas mães, as mães que aqui estão. Deus, já as presentei nesta manhã em nome de Jesus. Deus, presenteia cada uma. Faz milagres nesta manhã. Deus, precisamos de Ti. E obrigado. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Esse versículo, ou melhor, esse capítulo é super contextualizado. Não tem como nós lermos e entendermos esse capítulo sem o contextualizarmos com a época. Mas o certo é, quando eu leio esse versículo 14, assim: Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então eu creio que a força maior está sobre o homem, que a Bíblia diz que o homem não foi iludido. Deus está falando do Éden, ok? O homem não foi iludido, o homem sabia o que era certo e o que era errado. Ele não foi iludido e ele caiu em transgressão. A mulher, sim, ela foi enganada, ou seja, ela não tinha compreensão exata sobre aquilo que Adão passara, ou da forma como Adão passara para ela em relação à sua vida no Éden. Então a mulher, sim, foi enganada. E às vezes, quando lemos esse texto, parece: poxa, mas a mulher caiu em engano, sim. Ela, na sua ignorância, no sentido de não ter sido notificada pelo seu marido em qual função ela deveria seguir realmente, nisso ela foi enganada. Mas pior ainda é Adão, que conhecia, entendia, Deus falara boca a boca com ele. Todo virado à tarde, Deus vinha e falava com Adão, e Adão, mesmo assim, negligencia uma ordem de Deus e peca. Então, Adão, mais grave ainda, foi iludido. Mas a mulher não. A mulher, sim, ela foi enganada. E o versículo posterior me chama mais atenção, porque o versículo anterior, posterior, olha que diz o versículo 15. Todavia, será preservada quem? A mulher, né? Através da sua missão de mãe.
Então a Bíblia descreve que a mulher é preservada, ela que for enganada pela serpente, que ela seria preservada pela função dela de mãe. Queridos, quando nós lemos esse texto, a gente salta aos nossos olhos algumas incompreensões, né? E se a mulher que não é mãe? E a mulher que não gerou? Como é que ela vai ser preservada? Porque se a Bíblia diz que a mulher é preservada pela sua missão de mãe, ou seja, há uma missão para toda mãe, ou melhor, para toda mulher, gerar, ser mãe, e ela é preservada a partir desta missão. E quando lemos esse texto, e aí se dizer interpretação sistemática, eu não posso ler esse texto, porque se eu assim entender, eu vou ler uma leitura fria e vou falar que a mulher que não é mãe, ela não vai ser preservada. E não ser preservada quer dizer o quê? Ela não vai ser salva. Quem está comigo até aqui, diga amém. Amém? Então, quando eu leio esse texto, a princípio vejo, se a mulher não gera, se ela não é mãe, se ela não entendeu a missão dela, ela não vai ser preservada nessa missão dela. E ela não vai ter um encontro com Cristo. Muito forte essa não preservação. E ela se choca com alguns textos. Efésios 2, versículo 8, diz que pela graça sois homem e mulher, mediante a homem e mulher. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Amém? Então, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, homem e mulher, Deus não faz acepção de homem e mulher, de qualquer raça, de qualquer credo. Deus cala, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para os homens, é isso? Para as mulheres, ou para as mulheres que gerarem, ou para as mulheres que sejam mães. Não é isso que a Bíblia diz. Interpretação sistemática é isso. A Bíblia se autoexplica. Eu vou encontrar resposta para esse texto na própria Bíblia. E eu vou entender que esse preservar, queridos, é muito, muito específico e pontual sobre aquilo que estava acontecendo aqui com Timóteo. Timóteo, nesse momento agora da sua história, da sua vida, ele era pastor da igreja em Éfeso. E Paulo escreve uma carta para seu filho, na fé, Timóteo. Ele vai dar algumas orientações para Timóteo, que estava dirigindo uma igreja super problemática, porque onde ela estava em Éfeso. Éfeso existia uma deusa aqui no mundo, no mundo antigo. O seu templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, deusa Diana, ou Mulher Maravilha, como você queira chamar, né? Porque Mulher Maravilha é a personificação da deusa Diana. Pastor, e agora? Não vou mais ver filme nenhum. Queridos, eu só lhe dei o discernimento, ok? Pastor, eu preferiria ficar na ignorância. Por que o senhor falou isso? Misericórdia. Queridos, passe o discernimento para o seu filho, ok? É só ele ter entendimento que aquilo ali realmente representa uma deusa. Mas isso não quer dizer que ele não possa ver o filme, não quer dizer que você não possa ver o filme, ok? Mas dê o discernimento para ele e você faz dele conhecedor, amém? Ele passa a ter entendimento, porque o que separa o homem, o meu povo está destruindo porque falta conhecimento, perece porque falta conhecimento. Então dê conhecimento ao seu filho, para que ele possa argumentar e ele ter o entendimento sobre a situação. Mas Timóteo estava ali em Éfeso, e a deusa Diana permeava, o culto dela permeava toda a Ásia, e a Bíblia diz que vai até o mundo. E como é que era esse culto, queridos? É triste falar isso, mas na porta da entrada, no salgão de entrada daquele templo da deusa Diana, havia chamadas prostitutas cultuais. Eram as mulheres que se prostituíam ali na porta do templo, porque elas entendiam, e esse era o rito, que através da relação sexual você teria um encontro com Deus. E esse ritual acontecia, aquele bacanal, na frente daquele templo da chamada deusa Diana. E Paulo começa a pregar ali. Paulo, já em Atos, vai descrever isso. Paulo prega. Timóteo, agora que dirigia a igreja, também estava pregando. E as mulheres estavam se convertendo. Inclusive as prostitutas cultuais que ministravam, que pregavam, que falavam, que ensinavam no templo, elas começaram a se converter. E elas foram para a igreja, estavam chegando na igreja, ali onde Timóteo ministrava, onde Timóteo pregava, e elas chegaram, apesar de aceitarem Cristo, ainda tinham os velhos costumes. Elas queriam ensinar, elas queriam, e não estavam preparadas para isso. Ainda estavam arraigadas de muita idolatria, de muito pecado, e não tinham condições, naquele momento, pontualmente, de ministrarem, de ensinarem ao povo. Daí, o capítulo que todas as mulheres gostam de ler,
o capítulo 2, versículo 10. Olha aqui de versículo 10 do capítulo 2. Todos acharam, amém? Versículo 11. 1 Timóteo 2, 11. Acharam, amém? As mulheres estão caladas aqui. A mulher aprenda em... Meu Deus. Com toda... Está errado. Versículo 12. E não permito que a mulher ensine. Tira as crianças do departamento infantil, tira as professoras. Nem exerça autoridade de... Esteja, porém, em... Impossível, gente. Mulher em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Olha, você... E depois... Aí depois, os versículos que eu li. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada e caiu em transgressão. Versículo 15. Todavia será preservada através da sua missão de... O que Paulo está me ensinando para aquele momento pontual? Olha, as mulheres estavam saindo daquele culto pagão, estavam chegando na igreja agora e queriam continuar adotando os mesmos atos e a mesma cultura. E Paulo exorta, ensina Timóteo, freia essas mulheres aí. Elas devem se converter, devem ter um novo nascimento, caminharem com Cristo, para depois sim. Mas nesse momento, Timóteo, olha, freia aí. Mas alguns leem esse versículo e falam, olha, mulher para um lado, você deve ter visto isso em algumas igrejas, homem de um lado, mulher de outro, mulher não pode falar, mulher não pode pregar, mulher não pode ensinar, mulher não pode... Porque não consegue enxergar o contexto histórico do que estava acontecendo ali. Paulo foi pontual, inclusive, em relação à missão de mãe. Porque, queridos, maternidade não tinha sentido naquela época. As mulheres abortavam de formas esdrúxulas. As mulheres não tinham qualquer senso de filho, de maternidade. E aí Paulo tem que exortar, inclusive, em relação à mulher, a missão de mãe que ela tem. Olha, mulheres que se converteram, que estão na igreja, olha, entenda o que é maternidade, entenda o privilégio que é ser mãe. Não é gerar um filho, colocar um filho no mundo de qualquer forma. Será que estamos vivendo esses tempos hoje? Estamos voltando para os tempos anteriores? Mas essa era uma exortação que Paulo estava fazendo, importante para aquele momento. Então, minha querida irmã, fique tranquila agora, tá bom? Pastor, eu estava pensando que eu não ia ser preservada, porque eu não sou mãe. Então, entenda o contexto aqui, ok? Se você quiser pegar no pé do homem também, vamos pegar no pé do homem agora? Capítulo 2, versículo 8. Olha, é o mesmo, querido, é o mesmo capítulo, ok? Se a mulher tem que ficar em silêncio, vamos ler o versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, ou seja, só pode orar com mão levantada. Quem não ora com a mão que não esteja levantada, está errado. Se fizermos uma leitura apenas como genérica, cairemos nesse erro. Versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres que traje decente. Aí começa a falar das mulheres também. Traje decente, porque as mulheres saíam do culto da deusa Diana com as roupas, imagina, talvez até sem roupa, e entravam na igreja e achavam que aquilo era natural. E Paulo tinha que realmente colocar ordem na igreja. Olha, traje decente. Todos me entenderam até aqui? Amém? Glória a Deus, igreja. Eu sei que é um introito complicado e nem todos entendem desta forma, eu respeito. Mas o certo é que, quando eu leio essa missão especial da mulher de ser mãe, amém? Não entenda você que você deixará de ser preservada porque você não gerou, ok? Esse era algo pontual que Deus tinha que colocar no coração das mulheres que estavam entrando na igreja, aceitando Jesus e dando prioridade, ou melhor, tendo bom senso. Tanto é, queridos, olha que lindo esse versículo. Olha o versículo 15, finalzinho dele. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom... Caramba! Fé, amor e santificação. Não basta? Não, sobre tudo isso tem que ter bom senso. Porque era a questão pontual que ali havia. Não podia ter amor, não podia ter... O que adianta esse amor, essa fé, essa santificação, mas se você não tem bom senso no seu andar, na sua vida, dentro da igreja. Então era algo pontual. Amém, igreja? Glória a Deus. Sobre tudo isso, que eu quero começar, tirando um pouquinho essas preliminares. Queridos, mãe é muito mais do que gerar e colocar filhos, amém? Sua missão aqui na terra, eu falei, claro, que o corpo, a alma, o espírito pedem
mas sobre tudo isso tem o ato de gerar em amor, gerar em biologicamente também, mas gerar em fé, gerar de sonhos. Quantos não têm a maternidade, até os homens, bem impregnadas, porque nós sonhamos, amém? Nós geramos sonhos, geramos projetos. Eu quero falar de uma grande mulher de Deus, nesta manhã, de uma grande mulher, que ela teve que gerar. Essa mulher ansiável, eu sei também que tem vidas aqui que oram para que Deus venha curá-las, porque desejam gerar filhos. Tem o desejo de gerar um filho biológico, e tem orado, clamado para que Deus venha curar, seja o marido ou seja a esposa. Sei que Deus também tem promessas para essas mulheres, amém? Para esses homens também, que querem gerar, querem ter um filho, mas por uma doença, por algo que realmente, uma intempérie na sua saúde, e agora parece que não tem mais chance, não tem mais saída, não tem mais, um milagre não vai acontecer. Eu quero falar sobre essa missão de ser mãe, que vai muito além do gerar, muito além do pontual aqui desse texto. Eu quero falar dessa missão de mãe que se sobrepõe a tudo isso. Amém? Glória a Deus. Dê um pulo na sua Bíblia, lá para o Antigo Testamento, um texto que nós conhecemos tão bem, primeiro livro de Samuel. Quem conhece Samuel, diga glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1. Eu quero falar sobre uma mulher que eu tenho certeza que talvez você a conheça melhor do que eu. Eu quero falar de uma grande mulher chamada Ana. Um nome tão comum naquela época, mas uma mulher de uma fé, de uma perseverança, uma mulher que tinha um desejo. Queridos, aquela mulher queria engravidar. Aquela mulher queria um filho. Aquela mulher queria gerar. Eu repito, queridos, entendam essa missão de mãe muito além. É claro que eu vou falar sobre um sonho de gerar, de ter um filho, mas eu sei que tem mães aqui com outros sonhos também, e que foi a oração que eu fiz no início do culto, que Deus venha contemplar os sonhos de cada mãe aqui presente, aquilo que precisa ser gerado ainda na sua vida, aquilo que precisa ser alimentado na sua vida, aquilo que talvez esteja quase sendo abortado, aquilo que parece que não vai mais acontecer. Deus tem algo a gerar em suas vidas, amém? Glória a Deus, igreja. Capítulo 1 de Samuel, versículo 1, quem achou, diga achei. Diz assim: houve um homem de Remataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eiú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Querido, interessante que esse homem era da terra, Eucana era homem, ele era da terra de Efraim, Efraim, filho de José, José, filho de Raquel. Lembre-se que Raquel era estéril e Deus a curou. Ou seja, havia algo naquela genealogia, havia uma herança biológica, genética, que se passou por gerações, que vai chegar agora, talvez, nesse homem, que possa ter ocorrido algum problema nessa geração entre o homem e a mulher, porque é interessante que, eu já estou quase antecipando a história, mas é porque todos a conhecem. Interessante que a Bíblia retrata muito quem é o pivô do milagre, né? Ana. Ana foi a promotora, Ana foi aquela que provocou o milagre, a Ana foi aquela mulher que foi até Deus, aquela que chorou, aquela que clamou, aquela que Deus a fizera estéril. Então Deus tem muitas coisas de milagres nesse momento todo aqui. Vamos ler para você ter o entendimento correto. Versículo 2, olha aqui versículo 2. Tinha ele, Eucana, duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Queridos, essa mulher, Ana, ela era totalmente subjugada, o preconceito sobre a vida dela era enorme, não apenas, e quando você vê aqui, Eucana tinha duas mulheres, Deus não fez assim desde o princípio, amém? Deus nunca quis a bigamia, Deus nunca quis a poligamia, isso foi o pecado que entrou na humanidade, ok? Mas a lei previa essa possibilidade do homem ter mais de uma mulher, desde que houvesse possibilidades financeiras para cuidar das duas, mas nunca foi o sonho de Deus, nunca foi o ideal de Deus, e não é o ideal de Deus, amém, igreja? Glória a Deus, amém? Deus é monogâmico, Deus é monogamia, Deus é homem e mulher, esposa, casamento, marido, esposa, amém? Glória a Deus, assim Deus nos fez.
Mas imagina essa mulher, Ana, vendo a sua rival, entre aspas, gerando filhos, Ofni e Finéias, 2 filhos foram gerados por ela, não importa se eram 2 filhos hipócritas e eram, mas o certo é que eram filhos, e Ana, imagina o preconceito que ela não sofria da sociedade, queridos, a sociedade judaica era e ainda é muito cruel, ou melhor, a sociedade oriente ainda é muito cruel em relação à mulher, muito preconceituoso em relação à mulher. A mulher naquela época, no contexto da cultura judaica, a mulher não era contada, a mulher, se não gerasse filhos, ela era deixada mais de lado ainda, e mais, se os filhos que fossem gerados, se não houvesse ali um homem, continuaria sendo rejeitada, ou seja, a mulher, uma sociedade super patriarcal, voltada para o homem. Imagina a dor de Ana, ver a sua rival Penina gerando, a sociedade questionando aquela mulher, a esterilidade, isso é muito forte, porque a esterilidade para a cultura judaica era uma sentença de Deus, porque Deus pune em um momento, novamente, pontual no Antigo Testamento, quando Miriam peca, Miriam questiona a autoridade de Moisés, juntamente com o seu irmão Arão, o que Deus faz com Miriam? Coloca ela leprosa. Então, a partir daí, a lepra, que naquele momento pontual, foi um juízo de Deus, tomaram isso como uma doutrina. E na cultura judaica, lepra, Deus colocou estéril, é porque havia pecado. Deus a fez estéril. E nesse caso, realmente, Deus fez Ana estéril. Queridos, Deus fez, soa forte, não soa? Soa ou não soa? Deus fez ela estéril. Em outras palavras, Deus permitiu uma doença sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali 2 dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada, dupla, dobrada. Eucana, quando subia ao templo em Siló para adorar a Deus, ele levava ofertas de sua esposa Penina, mas para Ana, que estava estéril, levava porção dobrada. Lembrando que os filhos aqui eram os filhos do sacerdote, amém? Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, que eram os hipócritas, aqueles homens que depois serviram o sacerdote e fizeram tudo errado. Mas Eucana, melhor dizendo, era um grande marido, um grande homem de Deus, um homem que se preocupava com a dor da sua esposa Ana por não poder gerar. E Ana, obviamente, também sofrendo demais o preconceito, sofrendo muitas dores, mas ela tinha um sonho, queridos. O sonho dela era ter filhos. O sonho dela era gerar. O sonho dela era cumprir a missão que para ela era gerar um filho biológico. Com o meu sonho, o seu sonho aí, não importa homem ou mulher, Deus quer gerar sonhos nesta manhã, amém? Deus quer gerar sonhos. Até sobre a mulher que deseja ter um filho, e por um momento, até então, não tem condição. Eu creio que Deus é capaz, Deus é poderoso para abrir a madre e fazer um milagre, amém? Em nome de Jesus. Versículo 5 ainda. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado, ainda mesmo que o Senhor houvesse a deixado estéril, Eucana continuava a amá-la e dava porção dupla, dobrada sobre as ofertas para a sua esposa. Mas Deus a fizera estéril. Queridos, quando Deus faz algo para alguém, como mudar uma circunstância como essa? Qual é a instância superior a Deus? Se Deus já fez assim, a quem eu vou recorrer? A quem eu irei pedir para que isso seja mudado? Já parou para pensar nisso, queridos? Se Deus o fez assim, se Deus o colocou assim, se Deus a colocou assim, quem sou eu para mudar uma sentença de Deus?
para mudar um momento de Deus, guarde no seu coração, a sua oração perante o Senhor pode mudar até uma sentença dele. A sua oração perante Deus pode mudar até uma sentença do próprio Pai. Não foi assim com Ezequias? Deus falou: Ezequias, você vai morrer, essa enfermidade você vai morrer. Ah, é? Deus, só que tem uma coisa, eu ainda não conversei contigo. E Ezequias, eu vou morrer? Tá bom, Deus. Ele vai, entra em propósito com Deus, começa a orar, pedir misericórdia para Deus. Deus dá mais 15 anos de vida para aquele homem. Amém, igreja? Deus dá vida para aquele homem, ele iria morrer. Ou seja, você pode mudar até uma sentença dada por Deus. E a Ana tinha essa fé. Ana tinha essa certeza que Deus poderia mudar isso. Ela não vai parar de orar, queridos. Vai começar no momento agora aqui, por mais que seu marido, Eucana, orasse por ela, por mais que ele procurasse por ela, por mais que ele amasse aquela mulher, Ana tinha que rasgar o seu coração perante o Pai. Amém? Glória a Deus. Versículo 6, assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a... Imagina, queridos, já Penina caçoava, Penina realmente discriminava Ana, e Ana ouvindo todo dia: você é uma imperfeita, você é uma amaldiçoada por Deus, você é estéril, teus sonhos não vão ser concluídos, Deus não é contigo. E aquela mulher ouvindo sempre a mesma palavra, que talvez de uma forma ou outra você ouça sobre a sua vida, que eu não vou conseguir, que esse sonho que eu tenho não vai ser alcançado, que Deus não tem isso para a minha vida, que Deus esqueceu de mim. Aí o versículo 7: e assim o fazia ele, de ano em ano, em todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava, pelo que chorava e não... Ana, já quase numa depressão, né, queridos? Ela chorava e não conseguia nem comer mais nada. Prostrada, talvez, numa cama. E prostrada numa cama, a gente não vai mudar nada. Amém? Prostrado, não vou conseguir nada na minha vida. E chorando também, não vou conseguir nada na minha vida. E Ana tem um estalo e as coisas começam a mudar em sua vida. Que Deus possa mudar, amém? Que Deus possa mudar a nossa família, a nossa casa, em seu sonho, seu projeto, que está por ser gerado sim, em nome de Jesus, amém? Versículo 8. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Queridos, esse homem era fantástico, né? Esse homem realmente ele tentava suprir a necessidade da sua esposa de todas as formas. Ele fala: será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Por que estás chorando? E, queridos, não adianta. O sonho de Ana era gerar. Por mais que aquele homem tentasse em todos os momentos suprir aquela lacuna, Ana queria um filho. Era o sonho dela. Quem tem sonho aqui, diga glória a Deus. Nós temos sonhos, querido, não desista, em nome de Jesus, amém? Não desista, seja mãe, seja filho, seja homem, marido, não desista dos seus sonhos, em nome de Jesus. Ana não desistiu. Por mais que o marido fosse excelente, levava a porção dobrada, dupla das ofertas a Deus, representando a sua esposa. Por mais que ele fizesse tudo para suprir aquela carência, aquela ausência de filhos. Olha aqui de versículo 9. Ao terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, versículo 10. Levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou e chorou. Ela orava chorando, né, querido? Diferente, né? Do que chorar e parar de comer sentada. Agora não, ela chora e ora abundantemente, orando muito a Deus. E a oração dela é algo que me chama a atenção, versículo 11, olha o que diz. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. Para aqui, queridos,
Ana faz um voto com Deus: Senhor, se tu me deres um filho, olha, esse filho eu devolverei a ti. Ele será teu. Queridos, isso é tão forte. Eu não creio em voto no Novo Testamento, amém? Eu não creio em voto. Eu creio que Deus não se coloca na parede. E eu não vejo esse tipo de voto no Novo Testamento, amém? Você pode ler a Bíblia, alguns votos, Paulo faz voto para raspar a cabeça, mas nunca era um voto para barganhar com Deus. Não se barganha com Deus, amém? E, a princípio, o voto no Antigo Testamento, ele era assim: olha, Senhor, se tu me deres, eu te darei. Era uma troca. Mas a troca de Ana é interessante, porque se tu me deres, não vai ser meu, é teu. O voto de Ana é tão lindo, que não havia barganha naquilo. Senhor, o que tu me deres é teu. Eu vou devolver. Senhor, olha, se tu me abençoares, eu devolverei, ele vai servir a ti pela vida inteira. Quando Deus encontra um coração desse, é um voto do Novo Testamento, queridos. É um voto sem barganha. É um voto sem interesse. Imagina a dor que não é. Gerou. Legal, devolve. Que isso? Tudo que eu quis na minha vida era um filho. Pois bem, eu fico imaginando Ana gerando e devolvendo seu filho para colocar, porque ele foi servir a Deus com Eli no templo. O famoso Samuel. E esse menino que nasceria, Ana devolve, queridos. O sonho dela, o projeto dela, tudo que ela queria era gerar, ela devolve. Esse voto é um voto que não existe no Antigo Testamento, queridos. É um voto sem barganha, é um voto sem interesse, é um voto de devolver a Deus aquilo que é dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas Deus vê aquele coração, Deus sonda aquele coração sem interesse, sem querer nada em troca, e assim Deus quer enxergar os nossos corações. Assim Deus quer enxergar o teu coração. Sem interesse, sem barganha, adorando a Deus pelo que Ele é. Aí Ele abre as portas, aí Ele faz milagres, aí derrama bênção sobre as nossas vidas, porque Ele sonda, esquadrinha os nossos corações. Sondou de Ana. Espera aí, esse coração é diferente. Eu estou acostumado a muitos fazerem votos comigo. E, na verdade, o que eles querem é receber algo. Por isso que eles... Mas o voto de Ana é diferente. Ela não está trocando nada comigo, muito pelo contrário. Ela está recebendo e devolvendo para mim. Que coração é esse? Que mulher é essa? Que mãe é essa? Que mãe é essa? Que mulher que me adora desta forma? Queridos, que em nome de Jesus, que Deus possa encontrar corações assim neste lugar, nesta manhã, amém? Glória a Deus. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por... Cheio de discernimento, Eli, né? Então, Eli, aquela mulher está doidona. Aquela mulher encheu a cara. Aquela mulher pegou o vinho todo do templo e tomou um porre. Então, mas a mulher estava ali, Ana estava o quê? Orando, chorando, quebrantando o seu coração. E o versículo 14 diz assim: ele disse: até quando estás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o... Aquela mulher não parou, queridos. Ela fez um voto com Deus, continuou pedindo, derramando a sua alma ali, chorando. Não importa o que Eli está falando, não importa o que o pastor pensa da minha vida, não importa se ele está achando que eu estou em pecado, não importa se ele acha que eu estou bêbado, eu vou rasgar meu coração aqui, eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou pedir, mas eu não vou perder essa oportunidade de falar com Deus. Não vou deixar para amanhã. Se me tomares como embriagada, o problema é dele, mas Deus conhece o meu coração. E Ana estava ali na última instância, queridos. Ana estava com uma sentença de Deus sobre ela: tu és estéril. Mas ela sabia que o coração dela podia mudar essa sentença. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Geralmente, um juiz, né, a gente vai à segunda instância para mudar uma sentença. Só que, queridos, Ana sabia que não tem outra instância superior. Não há, amém, igreja? Glória a Deus. Nossa vida é com o Pai. Ore,
clame, busca Ele. Glória a Deus. Versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Versículo 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Agora Elias que discerniu, né? Essa mulher não está embregada. Essa mulher é casca grossa. O negócio é sério aqui. Essa mulher entrou em oração realmente. Olha, o Deus de Israel te abençoe e que a petição que fizeste aí, Deus conceda, porque realmente estou vendo que tu és uma mulher de oração, tu és uma mulher que está aí realmente orando e algo vai acontecer. Versículo 18. E disse ela: acha a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era... Queridos, interessante porque eu não sei qual a certeza que Ana teve aqui, mas talvez em suas orações algo aconteça no mundo espiritual, que você tenha essa certeza, olha, Deus vai fazer. Porque quando Ana para de orar, ela que não comia, come, ela que estava triste, já não está mais triste. O milagre acontecera? Não. O filho havia nascido? Não. A geração, o milagre que ela clamava tinha acontecido? Não. Mas no coração dela parece: Senhor, fiz o que tinha que fazer, agora é contigo. Senhor, derramei minha alma, chorei, clamei, me prostrei, só Tu és Deus, só Tu pode mudar esse quadro. Senhor, agora é contigo. E saiu aquela carga, o fardo de Deus é leve, amém, queridos? Parece que ela tirou aquele fardo, aquele peso. Senhor, toma, fostes Tu que me fizeste assim. Nós somos criação de Deus, amém? Imagem e semelhança de Deus. Se tem alguém que pode mudar as nossas vidas, é o Senhor. E ao sair dali, querido, depois de orar, depois de clamar, depois de ser chamada de embriagada, agora ela está o quê? Não está mais triste? Está comendo. E o que acontece no versículo 19? Levantaram-se de madrugada e adoraram. Meus amados, adorou por quê? O que aconteceu? O que aconteceu para adorar? A princípio, nada. O milagre aconteceu até então, visivelmente? Não. Nós sabemos que Deus estava trabalhando, mas eles param e começam a adorar a Deus. Que coisa linda, queridos. Eles não adoram depois só não, eles adoram antes. Sabedores que o que eles tinham que fazer foi feito. Fé, atitude, perseverança, mesmo diante de uma sentença de Deus. Isso tem que encher os nossos corações de fé, amém? Glória a Deus. Aí o versículo continua, 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com... Acho lindo isso também, queridos. Já orou? Agora tem nossa parte, né? Vamos coabitar. Você crê no milagre? Amém? Tem que agir. Você já orou? Pois bem, parabéns, glória a Deus. Tem que agir, tem que fazer a tua parte, tem que procurar, tem que estudar, tem que melhorar, tem que procurar algo melhor, tem que evoluir. Amém, meus amados? Porque a parte de Deus foi feita. E eles tinham tanta certeza que quando chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Vamos coabitar, vamos ter relação íntima. Porque eu creio que foi feito no mundo espiritual, já operou. É tanta certeza, queridos, que não deixaram para amanhã, não. Ele não foi procurar Penina, não. Ele poderia ter procurado Penina. Mas não, ele foi em Ana. Ana, vou pela tua fé. A Bíblia diz que adoraram, ou seja, Eucana e Ana adoraram. Creram no milagre que já tinha sido operado. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo continua. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela Meus queridos, Deus se lembrou de Ana, amém? Glória a Deus. Isso não quer dizer que Deus tenha se esquecido de Ana. Deus nunca se esqueceu de Ana. Amém? Lembrando-se do Senhor é uma palavra que o português perde muito e é difícil expressar,
Mas lembrando, Senhor, que, em outras palavras, chegou o momento de Ana. Chegou o momento exato. Chegou a hora. Chegou o momento do milagre. E naquele momento, a Bíblia diz, coabitou, lembrou-se o Senhor de Ana. Lembrou-se da petição dela. Lembrou-se do voto dela, do clamor que ela fizera, da petição que ela colocou no altar de Deus, do sofrimento que ela passava, da perseverança dela orando dia a dia. Amém, igreja? Glória a Deus. Da adoração dela em meio a nada. E o versículo diz, versículo de número 20. Ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, que se chamou, pois dizia, do Senhor o Deus deu, amém? Queridas irmãs, mães, aqui presentes hoje, eu quero profetizar Samuel na sua vida, amém? Samuel é o teu sonho. Samuel é o que você tem pedido. Samuel é o que você tem clamado. Samuel é a cura que você tem pedido. Samuel é uma porta que vai se abrir. Samuel é um filho que você tem orado. Samuel é um filho que agora está desviado e voltará aos caminhos de Deus. Samuel é um chamado de Deus para a sua vida. É o teu sonho, querido, em nome de Jesus, minha querida irmã, e para todos que aqui estão, Samuel vive, amém? Os milagres de Deus estão vivos. Deus ainda faz milagres nesta terra. Glória a Deus, igreja. Amém ou não amém? Depois você lê toda a história, mas o que Ana faz? Devolve Samuel. Samuel serve a Deus no templo. Pula para o versículo, capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Depois de Ana devolver Samuel, como ela tinha feito o voto, entrega Samuel no templo aos cuidados de Eli, o sacerdote. Olha o que diz o versículo 21 no capítulo 2. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2. E o jovem Samuel crescia diante do... Ela pediu quantos filhos, queridos? Ela pediu um filho. Só que o pedido dela era sem interesse. Pedido dela sem interesse. Sem barganha. Sem interesse próprio. Ela queria realmente ter seus sonhos contemplados. E a Bíblia diz que Deus dá mais 3 filhos e 2 filhas. Mais 5. Pedira 1, recebeu mais 5. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos ou peçamos, segundo o seu poder que opera nele. Nós pedimos, Deus nos contempla mais ainda. 5 filhos, queridos. Um coração puro, um coração íntegro, um coração sem interesse. Um coração que queria realmente viver o milagre da maternidade. Depois devolveu o filho, recebeu mais 5. Talvez você esteja orando por algo na sua vida e Deus contempla muito mais, amém? Nossa oração é que Deus vem dar abundância. Eu não sei se Ana voltou a orar por mais filhos, mas eu sei que Deus abriu a madre daquela mulher e 5 mais 5 vieram. Que as portas de Deus venham se abrir na sua vida, amém? E aquilo que você pediu, Deus venha dar em abundância, Deus venha dar em dobro, Deus venha abençoar mais e mais, que seu ventre seja frutífero, seus sonhos venham ser contemplados, todos ao tempo de Deus, na hora de Deus, e Deus sabe a quantidade, o momento, a hora perfeita. Lembrou-se o Senhor de Ana. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus se lembra de você. Deus lembra das suas orações. Deus lembra das suas petições. Deus lembra do seu quarto, quando você chora e ora. E Deus tem visto, quando você chega na igreja, você clama e parece que nada tem acontecido. Parece que a última instância é a última instância. E Deus responde, Deus muda esse quadro. Deus é poderoso para mudar. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Deus é um Deus de milagres, amém? Deus é um Deus de autoridade, de poder. Ele está aqui nesse lugar. Ele pode superabundar 5 vezes mais. 5 vezes mais. Essa foi a petição, não que Ana fez, mas foi o resultado da petição que Deus dera ao seu pedido. Um filho, Deus deu mais 5. Um eu devolvo ao Senhor. 5 são teus. 3 filhos e 2 filhas. E assim Deus faz sobre as nossas vidas, amém? O que você tem sonhado para Deus? O que você tem pedido para Deus, querido irmão, minha querida irmã, homem, mulher, mães, todos que aqui estão? Qual tem sido a sua petição ao Senhor?
Deus tem ouvido, amém? Deus dará muito mais. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos louvar, feche seu coração. Melhor dizendo, feche seus olhos, né? Abra muito o seu coração. Abra muito o seu coração. Deixa Deus falar contigo, amém? Deus está aqui. Deus de Samuel. Samuel. Deus está te chamando. Amém? Nós chamamos Samuel nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, derrama Samuel sobre a vida de cada irmão, cada irmã aqui hoje. Samuel, que teu filho e tua filha têm sonhado, clamado. Deus, envia. Porque eu sei que quando esse milagre chegar, outros superabundarão. Outros virão em abundância. Eu creio, nós cremos. Vamos louvar. Aleluia. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançar você numa cova, inferido, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançar você numa cova, inferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Batalha de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está Nesta manhã, Deus, Samuel, Xarabaxê, Calabás, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe agora. Eu recebo, nós recebemos em nome de Jesus. Ousadia, intrepidez. Unção de multiplicação. Deus amado, em nome de Jesus. Unção de multiplicação. Deus, em nome de Jesus. Na tua matemática, Deus, quando eu entrego um, eu recebo 5. Deus, quão poderoso tu és. Deus, nesta manhã nós queremos entregar a ti nossos anseios, nossos sonhos. Deus, aquilo que nós temos pedido, nossas petições. Nós entregamos a ti, Deus. Não barganhamos. Não colocamos o Senhor na parede. Pelo contrário, Deus, nós o adoramos. Nós o adoramos. Mas as nossas petições estão colocadas à mesa. Deus, tu sabe o que cada mãe tem chorado, clamado, pedido. Que cada mulher que aqui está tem um sonho, um homem também, Deus. Seus sonhos, planos colocados à mesa, Deus, contempla em nome de Jesus. Estende tua mão agora de autoridade, de poder. Cura vidas nesse lugar. Abre milagre nesse lugar, Deus. Que essa mulher possa gerar filhos, se assim ela deseja, em nome de Jesus. Abre, Deus. Cura. Sara esse homem, Deus. Se há alguma incapacidade no homem, Senhor, sara esse homem em nome de Jesus. Sara. Que milagre aconteça na maternidade. Deus, mas que além do filho biológico, Deus. Deus, que haja aqui adoções. Deus, que mães, homens, sejam tocados por Ti também. Para que venham se comover, meu Pai, que possam ser realmente tocados por Ti. Se não podem gerar biologicamente, podem gerar fisicamente, podem gerar em emoção, podem gerar, Deus, em adoção. Nós cremos em nome de Jesus. Toque corações. Deus, Tu tens o Teu gerar. Tu
sabes o que cada um precisa ser gerado em cada um, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, vai de encontro à necessidade do teu povo, faz milagres, abre portas, Deus, batiza com o Espírito Santo com fogo, derrama dons, mas faz geração no nosso meio. Desperta tu que dormes em nome de Jesus. Como Ana orou, Deus, sem cessar. Deus, nós oramos, dobramos nossos joelhos, dobramos nossos corações em oração, crendo, meu Pai, que a tua resposta já está chegando. Já está chegando. Eu já o adoro, já coabito, já faço aquilo que tu tens para mim. Não espero acontecer para fazer. Deus, obrigado pela mensagem desta manhã. Abençoa cada mãe aqui, cada mãe aqui. Deus, contempla o sonho de gera, uma manhã de geração, uma geração de milagres, uma geração de multiplicação. Nós profetizamos sobre cada um que aqui está, em especial sobre cada mãe e cada mulher, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Cristo. Glória a Deus. Dá um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Aleluia. Pode se sentar. Gostaria de chamar o missionário Flávio, que estará ministrando esse momento de